Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo que o Senhor está nos proporcionando aqui. Obrigado porque o Senhor é quem nos trouxe para esse lugar. É o Senhor quem nos abre a mente, nos capacita, Deus, nos dá o discernimento para entendermos a Tua palavra, para aplicarmos a nossa vida. Nosso desejo é isso, que o Senhor esteja direcionando esse tempo que teremos junto aqui, que seja proveitoso para a minha vida, para a vida de cada jovem aqui, que a cada momento, a cada oportunidade, saiamos edificados, motivados a caminharmos cada vez mais próximos do Senhor. Abençoe a mim, a Caio, a nossos tempos também de estudo, nossos momentos de preparação, em cada oportunidade de ensinar também. Nós oramos assim, ó Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. O título que nós escolhemos aqui, né, para o nosso curso é As Marcas de uma Geração. É interessante a gente observar a nossa própria história, mesmo a mais recente, né? Você tem algumas marcas que acompanham toda a geração, seja as mudanças, seja a tecnologia, seja algum destaque daquele momento, ficam algumas marcas da geração. E ao longo da história das Escrituras, a gente percebe várias marcas também, em Deus caminhando com o seu povo, Deus direcionando o seu povo, a maneira como Ele lida com o seu povo, e até mesmo a maneira que esse povo reage diante de cada situação. E o período de Juízes é um período que realmente fica uma geração muito marcada. E infelizmente de um aspecto muito ruim. E a gente vai ter oportunidade de conversar e perceber algumas dessas marcas através dessa história. Quando você olha para o título Juízes, talvez já venha a ideia de aquele que julga, ou talvez a ideia de um tribunal, né? Está lá o juiz sentado, recebendo e acompanhando, né, todos os processos, dando os vereditos, fazendo todos os julgamentos de uma nação, não necessariamente todos, mas pelo menos parte dos julgamentos. Então, aqui eu coloquei exatamente a palavra hebraica, tá, para juízes, é shofatim, ou alguns falam shoftim, que literalmente é isso, é juiz. Mas será que o sentido da história, o papel desses juízes realmente é aquele que julga? Pelo que você conhece da história, o que seria para você? O que você entende por juiz? Por que esse título? O que você tem ideia? O que você tem em mente? Chutar, pode falar o que você pensa. Será que tem uma relação com essa figura do juiz hoje? Ou tem outras referências, outras relações que a gente pode fazer, ou poderia fazer aqui? O que você imagina? Não sei se estou confundindo, tá, Fábio? Mas existiam lideranças que elas ficavam próximas à porta da cidade e ali as pessoas elas levavam as queixas delas, né, as questões. E aí acho que essa seria a relação. Ok. Talvez você até tenha uma figura específica em mente. Mas isso é uma possibilidade, sim. O que mais que você traria para essa ideia de juízes? Por exemplo, quando você pega um Sansão, em algum momento você vê ele na porta da cidade, recebendo as informações, tentando conciliar o povo, mostrando o melhor caminho. Vocês conseguem ver isso na história de Sansão? O que vocês conseguem ver mais presente na história de Sansão? Que seria uma marca. Ele é um juiz, não é? Mas por que ele é um juiz? Ele aparentemente não julga dessa maneira que um juiz deveria julgar. O que você imagina? Você pegar um Gideão também, talvez não tenha essa marca daquele que ficava na porta da cidade. Aí é que entra um pouquinho dessa distinção e facilmente a gente mistura o termo juízes que nós conhecemos e toda a função de um juiz hoje, como que de fato era no passado, e na história em si. Então, quando a gente pega, por exemplo, a história de Débora, a gente vê exatamente essa figura. Ela ficava sentada debaixo de uma árvorezinha, provavelmente ali,
às portas da cidade, as pessoas iam lá e levavam casos, situações, para ela de alguma maneira julgar e orientar o povo. Mas fora Débora, a maior parte, a grande maioria dos juízes que a gente percebe na história, eles tinham muito mais um papel de um libertador, muito mais um papel de um líder de uma tribo, ou de um povo específico ali, de uma nação, que era levantado, que era chamado para trazer libertação. Então, os caras iam para a guerra mesmo. Tá? E boa parte deles, mas mesma coisa, Sansão, você vê ele guerreando, mas não necessariamente ele foi um líder de guerra. A gente percebe Sansão muito mais guerreando sozinho, nos embates dele e um pouco de birra ali também em alguns momentos. Tá? Mas esse termo juízes aqui no Antigo Testamento, a gente precisa ter claro na nossa mente já isso aqui. Tá? O juiz do livro de Juízes não necessariamente ele tinha esse papel de sentar, de discernir, de julgar, por mais que em alguns momentos ele poderia fazer esse papel de um modo específico aqui. Então isso já é importante para a gente entender um pouco dessa ideia. O que é um juiz? Tá? Veja aí com você, Juízes capítulo 2, versículo 16. Tá? Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Então aqui ele basicamente dá uma sintetizada, preparando para, olha, agora vai vir a lista dos juízes, cada um desempenhando o seu papel, libertando do jugo de algum líder ou de algum rei, mas ele coloca, o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacaram. Então, a gente vai ter a oportunidade de olhar para a história desses juízes ao longo do livro. Se você já leu, você vai perceber que alguns juízes têm um destaque maior, são 3, 4 capítulos, e outros, às vezes são pequenas menções da sua história ou do que foi feito por eles. Mas cada um deles tem uma marca, tem algo que a gente vai trabalhar juntos aqui para tentar entender não só a história, mas que relação tem com a nossa própria vida hoje. O que ele fez de bom, ou o que ele fez de ruim, e o que nós realmente podemos aprender com esses caras. Então, ou seja, a gente vai perceber que são líderes, cada um deles tribais. No caso de Débora, mais uma vez, vocês percebem que entra aqui Baraque junto na história. A gente vai ter oportunidade para entender isso aqui também. E o projeto ou a proposta de Deus não era simplesmente libertar o povo de um jugo, mas era implantar ali a teocracia. Que o povo, aquela nação que havia se perdido, se lembrasse de que Deus é o seu rei, Deus é o seu Senhor. Não necessariamente isso deu muito certo, não que Deus frustrou-se de maneira alguma, mas isso envolve exatamente o coração do homem nessa história aqui, nesse processo todo. Então aí já dá para você ter uma ideia de quem são os juízes. E o nosso tempo de hoje, eu vou tratar de algumas questões introdutórias, então tem uma parte um pouco mais teórica, mas fica à vontade. No segundo período a gente vai entrar em algumas questões práticas também, mas qualquer ideia prática, ligação, aplicação que você queira fazer também, junto que contribui aqui, interrompe com tranquilidade. Sobre autoria e data, não tem o livro em si, ele não menciona quem é o seu autor. Alguns estudiosos, grande parte deles, vão defender que o autor foi Samuel, ou seja, alguém que conheceu a história, praticamente o último juiz, e não é trabalhado a vida de Samuel no livro de Juízes, mas é alguém que registrou aqueles acontecimentos, ou pelo menos a grande maioria dos seus acontecimentos, das suas histórias ali. Então não tem um versículo que vai falar assim, Samuel escreveu, não temos, são mais evidências internas, talvez o estilo, a época que ele viveu e o conhecimento que ele tinha que aponta. Provavelmente foi Samuel quem registrou essa história, até porque ele pega também a transição daquele período de juízes para o início da monarquia, onde entra ali Saul. Então a gente percebe Samuel dentro desse período, acompanhando, e no livro de Juízes a gente vai perceber que em alguns momentos ele faz alguma menção sobre essa possibilidade ou ausência de um rei no seu reino. Então ficamos aqui com uma possibilidade de Samuel, não temos como afirmar categoricamente, com toda a convicção, foi Samuel.
Tá? Mas tudo indica aqui que Samuel é o autor do livro. Sobre a data, tá? O livro de Juízes foi provavelmente escrito entre 1045 e 1000 a.C., tá? Mais ou menos ali o período que Samuel viveu. Agora, a sua história se concentra no período entre a morte de Josué e a coroação de Saul. Tá? Se você pegar o início do livro, já começa falando da morte de Josué, tá? E ele vai terminar apontando nessa direção da vida de Saul como rei. Tá? Então, o que aconteceu nesse período, tá? Em alguns momentos ele vai falar de coisas, puxa, mas isso aqui não aconteceu na época de Josué, pelo menos, principalmente o capítulo 1 e o início do 2 aí, mas a gente vai entender aqui, ele está contando aquilo que realmente aconteceu após a morte de Josué. Tá? Observa aqui, versículo 1. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? Então aqui já indica esse período que vai contemplar a história. E agora observe o último versículo. Então o primeiro e o último que já aponta. Naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia certo. Então é esse período que a nação não tinha um único governante, um rei que comandasse e direcionasse o seu povo, e também perdeu aquela referência a Josué, que era um líder com toda a nação, perdeu aquela referência a Moisés, um líder com toda a nação. Então, em alguns momentos na história, eles tinham um líder, referência para conduzir todo o povo. E de repente ele se vê numa situação em que não tinha mais essa figura, um único líder. Então aí exatamente entra essa história aqui, cada um fazia o que era certo, o que lhe parecia certo. Em algumas versões vai colocar que cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos ou de acordo com o seu próprio coração. Tá? Qual é o propósito do livro? Tá? E esse propósito aqui eu tirei do livro do Carlos Oswaldo, que é Foco do Antigo Testamento. Tá? E ele diz o seguinte: demonstrar a Israel a sua necessidade de uma liderança espiritual e política unificada, que o mantenha fiel à aliança e apto a desfrutar das bênçãos nela prometidas. Percebe? Uma liderança espiritual não é uma liderança qualquer, é apontar para essa necessidade e que traga essa ideia de unidade. O povo meio que deu uma dispersada mesmo ali. Então esse é o principal propósito do livro de Juízes. E aí, antes de eu entrar propriamente nos versículos iniciais, eu queria ouvir um pouco de vocês agora, o que você lembra da história do livro de Juízes. Já deu um panorama, uma ideia, nomes que vocês lembram, algum detalhezinho, só para nos situarmos aqui do que você lembra. E se você não lembra de nenhuma informação, a gente vai aprender junto aqui. Vamos lá, o que você lembra? Eu mencionei aqui Débora como juíza, já dei algum spoiler ali, né? Vamos lá, o que mais que você lembra de juízes? Vou colocar o que eu já falei, tá? Essa aqui é a minha contribuição para vocês. Não pode colar, hein? Nossa, vou ver que tem alguns aí, Bíblia aberta. Depois vocês podem colar. Fala sem dar aquela pesquisada básica. O que você lembra do livro de Juízes? História, alguma coisa... Poxa, é um livro que narra histórias lindas, é um livro extremamente pacato. É isso que você lembra? O que vocês viram? Vocês lembram de alguma coisa que eu não estou lembrando? Tinha... toda vez que o povo pecava, né, eles enviavam um povo inimigo para dominar aquela região específica e levantava algum juiz, um tempo depois, acho que era 40 anos, era isso, né? 40, 30 anos, coisa assim, para... Né, vamos lá, tem um negócio aqui de levantar 40 anos. Estou colocando aqui, tá? Tem 40 anos na história. Tá. Será que todos foram 40 anos? Será que tem períodos diferentes? Legal. O que mais que você lembra? Pecado, Deus levanta o juiz. Por que levanta o juiz? Só porque o povo pecou? Vazamento dos povos. Então, vamos lá. Qual que é aquela ideia de opressão? O povo era subjugado, seja por uma invasão, ou pelo povo que já estava ali também. Na verdade, eles nunca conseguiram, eles invadiram a terra, né, conquistaram, mas nunca eliminaram de fato aqueles povos que
viviam ali, né? Então, foi uma quebra da aliança com Deus, porque existia uma necessidade de eliminar aquele povo. Ou seja, de alguma maneira, o Glauco está lembrando, eles não cumpriram com algo que tinham que ter cumprido, que tinham que ter feito. Então, está colhendo algum resultado ali. O que mais você lembra? Acho que Juízes passa aquela ideia meio de ciclo também, né? Principalmente quando a gente olha para o final ali de Deuteronômio, quando o povo faz aquele juramento ali antes de entrar em Canaã, né? Que ele fala, se vocês não seguirem o caminho reto, eu vou dispersar vocês entre os povos. E o povo está pecando, aí eles são dispersados, né? E quando eles se arrependem, aí Deus levanta o juiz para poder voltar. Então essa ideia é meio de ciclo. Né? Então vamos colocar aqui, ó, você falou outra coisa importante. Então, de alguma maneira, tem um ciclo vicioso acontecendo ali na história, que envolve pecado, que envolve a opressão, que envolve arrependimento e a presença desse juiz, esse libertador. O que acontece depois do arrependimento, né, no povo de Israel é a súplica. Após todo esse ciclo, eles suplicam por um juiz, por um líder, né, que vá, conduza e realmente conduza eles a terem uma vida que glorifica a Deus, né, que agrade a Deus. Legal, ou seja, há um clamor por misericórdia. Isso é totalmente novo, só aconteceu lá. Tá? Com a gente não acontece isso não. A gente dá uma pisada na bola, aí bate aquele arrependimento, né? Alguns tratam mais rápido, outros ficam ali com a casca meio dura, mas quando bate o arrependimento de verdade, a gente fala, Deus, tem misericórdia. E às vezes a gente até perde, envia alguém para me ajudar. Não acontece isso com a gente? Então, tem uns paralelos aí que a gente vai conseguir fazer bem interessantes com a gente. Mais algum detalhe que você lembra? Esquecer as promessas que fizeram com Deus, né? Desculpa. Esquecer as promessas que fizeram com Deus. Tipo, eles suplicam, aí eles fazem promessas com Deus, aí eles garantem que o juiz vai levantar, mas eles esquecem. E aí gera o ciclo. Esquecimento, a ideia talvez de memória curta, né? Pega um negócio ali, esquece rápido. Podemos colocar até quem é Deus, né? Dos feitos dele, de quem ele é, de como ele age, e aí volta ao pecado. Então, de alguma maneira, há um distanciamento dessa relação com Deus que vai redundar em algumas questões que envolvem a vida das pessoas e de toda a nação. Mais alguma ideia que você lembra de Juízes? Imperfeição. Opa, isso é interessante da gente colocar. Então, vou puxar aqui, ó. Em que sentido, Carl? No sentido em que eles lidavam, eles não conheciam a Deus, eles tinham algumas experiências com Deus, mas eles não conheciam a Deus, como eu posso dizer, não conheciam tanto a misericórdia de Deus, eles tinham um conhecimento imperfeito de Deus e também tinham atitudes muito imperfeitas, né? Então, eu entendo que, de certa forma, eles apontavam para um juiz que viria que seria perfeito, né? Mas que eles ainda eram perfeitos. Então, de alguma forma, na Bíblia, no Antigo Testamento, ela está sempre apontando para isso, né? Um juiz ou um rei que viria que seria perfeito, diferente daqueles que eles estavam sendo, pelos quais eles estavam sendo liderados. Excelente, ou seja, por mais que o livro de Juízes narre a história desses libertadores que são chamados de juízes, o juiz principal em toda a história, a gente vai ver isso no processo de cada juiz e como esse grande juiz se manifesta. Então, o personagem principal não é Débora, não é Sansão, não é nenhum daqueles outros juízes, por mais que tenha uma história que marca. O personagem principal, o juiz principal é esse juiz perfeito, que é o próprio Deus. Então, bem colocado esse paralelo, e é curioso ao mesmo tempo, isso aqui que você colocou, Glauco, é uma imperfeição que não é só uma imperfeição, que a gente olha para a gente e fala, puxa, Deus, somos imperfeitos, somos falhos. Mas eu acho que são algumas imperfeições que têm algumas marcas de caráter. Como assim? Como assim?
Mas você vê o que? Deus levantando esses homens e mulher, nem todos têm essa marca de caráter tão comprometida, mas você vê, pessoas que você fala, não tem relação com Deus, não tem conhecimento de Deus, mas Deus levanta e usa. É um negócio aparentemente estranho para nós. Né? Talvez na nossa mente a gente já coloca aqui, não, Deus usa as pessoas que estão em comunhão com Ele. Será que é só? Então aí já vem uma quebra talvez de conceitos que a gente tem, não é regra, não significa que Deus está abençoando grandemente aquele cara que não tem relação nenhuma, não é isso. Mas a gente tem que lembrar que esses juízes são imperfeitos em vários aspectos na vida dele. Infelizmente, alguns delas envolvem a relação e comunhão direta que eles têm ou não com Deus. Nomes de juízes que vocês lembram. Eu projetei o nome de todos no início para dar uma palhinha para vocês. Débora, Sansão, pelo menos mais conhecidos. Vamos ver o que vocês lembram aí. Algum outro nome de juiz? Gideão. Forçando, né? Gideão, perfeito. Daí não vale, Fábio. Eu falo os três que a gente sabe. Mais algum que você lembra? Daniel. Opa! Algumas versões vão trazer Otiniel. Tá? Alguns com I, alguns com temudo, então, Otoniel. Algum outro você lembra? Vai lá. Joga a chama da categoria. Tem o famoso voto de Jefté, talvez você já tenha ouvido falar, tá dentro desse período aqui de juízes, tá? Eliú. Tô lá. Temporando não, né? Eu vou mandar o fiscal da prova passando aqui. Ok, vou forçar a luz de vocês na outra, tá bom. Agora lembra, acho que a curiosidade eu brinquei com vocês, eu vi que vocês viram, suponho que tenham entendido, né? Mas quando eu falei, é um livro que narra histórias lindas, né? Histórias românticas. Gente, eu acho que é um dos livros mais violentos que a gente tem na vida. Tem coisa que chega a ser cabulosa, assim. A Paty, a minha esposa, fala, eu gosto muito de ler juízes. Ela brinca, né? Porque realmente tem umas histórias meio macabras. Então, se você não leu, já vai aqui o desafio para ler. A gente vai caminhar junto aqui. É importante que você leia, porque você lendo, as dúvidas vão surgir, o seu leque de compreensão vai aumentar e você vai conseguir absorver mais. Então, isso aqui é uma marca muito forte no livro de Juízes. Não e assim, eu chamo de violento não só porque é um livro que trata sobre guerra. Josué tem muito disso. O Antigo Testamento tem muita história de guerra, de combates, de embates, de povos sendo aniquilados. Mas não é só isso. O que você lembra de história de violência que você fala assim, meio macabra, ou história meio que aterrorizante de Juízes? Vai lá, você lembra de alguma ideia, ou alguma história? Só uma palhinha assim e a gente vai chegar nelas. O que você lembra? Sansão que mata mil homens lá com a quicha da jumenta. Então, vamos lá. Matar com uma queixada de jumento. O que mais? Você lembra? Lembra com Sansão, né? Lembra a morte de Sansão? Como que foi a morte dele? Ou quando ele foi preso, você lembra o que fizeram com ele? Furaram os olhos do cara. O que mais você lembra de outras histórias dele? Suicídio de Sansão, né? Colocar Sei aqui. lá se é suicídio um pouco de cada, né? Suicídio, ato de heroísmo, o que foi aquilo, né? Mas, o que Raiva, mais? ira. Eu não lembro o nome certo, mas a pessoa morreu com uma pedrada que nem de uma torre.
vai continuar só lá de cima, todo e a pedra cai na cabeça dela. Ah. Vamos lá. Morto. Um gay que morre dessa maneira. Vamos lá, morto a pedrada. Cortava polegar, dedão. Opa! Polegar cortado. Assassinato por estaca de tenda. Aqui a gente usa faca na caveira, né? Lá é estaca na cabeça mesmo. Estaca na cabeça. A gente vai lendo e vai imaginando a cena, né? Nossa, como assim? Tem história de estupro. Quer piorar essa história aqui? Vamos lá, estupro coletivo, esquartejamento. Quer falar, agora não vou fazer esse curso não. Gente, isso é para mostrar que realmente a Bíblia, ela não esconde mesmo as histórias que podem ser vergonhosas, terríveis, tristes e macabras, mas elas todas a gente vai poder apontar para o Deus que é gracioso, que é misericordioso, que é bondoso, que é libertador. Em todas as histórias a gente vai perceber isso. E essa imperfeição e essas marcas de um coração endurecido, de um coração corrompido, de um coração mau, também vão estar presentes. Tá? Então, esse é o livro que a gente vai estudar juntos. Dúvidas, perguntas até aqui? Então vamos lá, agora você já pode acompanhar com a sua Bíblia aberta, pode deixar aberta. Eu vou projetar boa parte, todos os textos pelo menos eu coloquei aqui, mas você pode ir acompanhando, às vezes você quer observar algum detalhe a mais, ficar à vontade aí nas suas percepções. Mas vamos lá, o primeiro versículo, eu queria descobrir algumas coisas com você aqui. Ele diz: depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E aqui ele já aponta para a história de um personagem que tem marcas fortes na sua história. Ele fala, depois da morte de Josué. Mais uma vez, então, vamos nos localizar na história. Quem foi Josué? Qual é a importância da vida de Josué para a nação de Israel? Quem foi Josué nessa história toda? O que ele fez que é tão importante? Que o livro começa depois da morte de Josué. Ok? É aquele que entrou na terra prometida, ou conduziu o povo, pelo menos, né? O que mais se lembra de Josué? Qual é o nome da terra prometida? Isso aqui é importante, tá? Quem mais é Josué? Eu mencionei algumas coisas aqui sobre Josué já. Pode lembrar o que eu falei também, não tem problema. Ele assumiu a liderança no lugar de quem? Então, vamos lá, você tinha um líder extremamente forte, que era Moisés. Forte, experiente e viveu anos conduzindo o povo. Então você vem Josué assumindo essa função de liderança. Alguma história que você lembra de Josué participando sem que seja? Batalha de Jericó. Jericó. Essa aqui a gente tem que lembrar, né, Gustavo? Tem que lembrar, porque a gente canta, pelo menos quem crescer a igreja vem com Josué, tá em Jericó.
vitória. Então, o que mais você lembra de Josué? Ele foi um general de batalha, mas também um líder espiritual, né, do povo. Vamos lá. General, mas também liderança espiritual. Antes do povo entrar na Terra Prometida, lembra lá, Números capítulo 13, Moisés separa um representante praticamente de cada tribo, ele fala para vai, vocês vão lá fazer o quê? Espiar a terra de Canaã. Lembra desse episódio? Josué estava junto ou não? Josué e Josué e Caleb, lembra? Foram os dois únicos que trouxeram um relato positivo ali. Uma perspectiva promissora. Falaram, vamos que vai dar certo. Tá, então, esse é o Josué que está aparecendo aqui na história. Tá? Deixa eu lembrar com vocês alguns versículos. Observa aqui, ó, Êxodo 33, versículo 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. E então voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Então aqui, Josué aparece como sendo um jovem e como alguém que estava ali para servir. Caminhava já próximo de Moisés, trabalhando e fazendo coisas das mais simples a coisas mais importantes. Praticamente ali um discipulado já acontecendo, uma preparação de Josué para aquilo que viria à frente. 17, versículo 9. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Aqui a gente já percebe essa veia militar de Josué presente e uma certa liderança. Tá? Que não era aqui ainda essa liderança espiritual tão forte, mas ele já era visto aqui com alguns e ele exercia essa função de liderança no meio do povo. Deuteronômio 31. Moisés disse ainda essas palavras a todo Israel: estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse: você não atravessará o Jordão, e o Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá essas nações perante vocês, e vocês tomarão posse das terras delas. Josué também atravessará à frente de vocês, conforme o Senhor disse. Você lembra o que aconteceu quando os espias voltam, trazem um relatório, por causa da incredulidade da nação? O que Deus fala para eles? O que acontece ali com toda aquela nação? Eles foram todos para entrar na terra prometida em Canaã, seguiram marchando, beleza, agora vamos entrar. Vocês lembram o que aconteceu? Só os filhos, né, deles. Daquela geração, Josué e Caleb entraram. Os outros, somente parte da geração. Então Deus deu uma eliminada, trabalhando com essa incredulidade dele. E Josué, ele é um destaque nesse caso aqui, Josué e Caleb. Então percebe essas marcas de um povo, marcas de gerações. Então aquela geração praticamente sonhou em entrar na Terra Prometida. Eu até imagino Moisés também sonhando em entrar na Terra Prometida, e Deus falou: vocês não vão entrar. E aí é Josué que tem essa responsabilidade de continuar conduzindo o povo, ciente de que é Deus quem vai conduzir. Percebe essa figura de um Deus libertador presente aqui também? É um Deus que conduz, está presente aqui também. O Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Deuteronômio 31, 7 e 8. Então Moisés convocou Josué e disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou a seus antepassados que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. Então, além de Josué conduzir o povo, ele tinha uma responsabilidade de: olha, aqui estão as partes, entramos na terra, agora isso aqui é a parte que compete a cada um. Ele ia administrar aquilo que Deus havia dado para o povo. O próprio Senhor irá à sua frente, estará com você, Ele nunca o deixará, nunca o abandonará, não tenha medo, não se desanime. Então é uma palavra de Deus direcionada para Josué aqui. Aí mais uma vez a gente percebe essa relação
vou dar aqui a ideia do Glauco aqui, né, do imperfeito se relacionando com o perfeito de uma maneira saudável. Isso é possível. Isso é possível. Tá? Então, a orientação de Deus para ele. Vai lá. E talvez o texto que a gente mais lembra de Josué capítulo 1, versículo 7, né, que repete essa ideia de seja forte e corajoso, né? Não tema, ele está falando vai, se apega à palavra, desvia nem para a direita. Né? Talvez esse é um dos textos que a gente mais lembra também de Josué, mas esses são os traços desse homem que está falando aqui, olha, e Josué morreu. Josué os tratou como o Senhor lhe tinha ordenado. Cortou os tendões dos seus cavalos e queimou os seus carros. Tudo o que o Senhor tinha ordenado a seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué. E Josué obedeceu sem deixar de cumprir nada de tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Por que eu estou colocando esse versículo aqui também? Porque tem um contraste enorme da atitude de Josué com a atitude daqueles que vieram depois dele. Qual é a atitude que a gente percebe nesses versículos aqui? Qual é a marca na vida de Josué? Obediência. E era obediência, a gente olha aqui, integral. Mas Josué era perfeito? Não. Mas ele está falando aqui, olha, havia esse zelo de Deus, eu quero seguir exatamente o que o Senhor colocou para mim. Agora, o que é obediência? Defina para mim obediência. Qual é o seu conceito de obediência? Você é obediente? Todo mundo aqui vai. Não, sou obediente. Por que obediente? O que é obediente para você? Então vocês não são obedientes, não sabem o que é obediente, toda vez obediente. Respeitar, né? Respeito. Obedecer, de novo, respeito. Honra. Confiança também. A gente pode dizer, quando esses elementos aqui estão presentes, isso aqui acontece, certo? Quando a gente não tem isso aqui, gente, ou pelo menos esquece de algum deles em algum momento, a gente vai lá, a gente vai desobedecer. Agora, talvez, para nós, o conceito mais forte de obediência em termos práticos é fazer tudo aquilo que Deus manda. É isso que é obediência? Sim ou não? Sim, é fazer o que Deus manda. Mas algumas vezes a gente ignora um outro sentido de obediência, que eu acredito que também é importante. Fazer o que Deus ordena. Agora, também existe um outro aspecto que envolve não fazer o que Deus manda e fazer que Deus diz para não fazer. Então, quando a gente assim, minha mãe mandou eu comprar o sabão e eu fui obediente e fui. Minha mãe falou para eu não ir à festa, ou alguma coisa desse tipo. Eu não fui, eu sou obediente. Mas a gente esquece que quando fala para não fazer e a gente faz, isso também é desobediência. Então, em alguns momentos na nossa relação com Deus, a gente está muito preocupado com o que Deus falou para não fazer. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Não é isso. É só os nãos. E a gente esquece de olhar para o que Deus mandou a gente fazer.
Então a minha negligência, o eu não fazer o que Deus mandou fazer, isso também é desobediência. Não é? Você já teve alguma experiência que seu pai falou, olha, na hora que eu chegar eu quero o seu quarto limpo. Você não limpou. Ele chegou, viu a situação no quarto e de repente falou, olha, você não obedeceu o que eu falei, vai ter consequência. Então, essa relação obediência e desobediência, a gente tem que ter claramente isso aqui. É uma marca do período de juízes. Fazer o que Deus mandou fazer e não fazer o que Deus disse para não fazer. Tem que obedecer integralmente, não somente aquilo que eu quero, o que eu imagino que seria o melhor. Josué 24. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Longe do período de juízes isso aqui. Joguem fora os deuses que os antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que a seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. E aí o povo todo responde, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Marcas desta geração de Josué. E aí é assim que começa. Depois da morte de Josué, aí você lembra de toda essa história. Os filhos de Israel consultaram ao Senhor, dizendo, e aí, quem são esses filhos de Israel? Só meia hora já chegou. Vamos para o intervalo, depois a gente volta nesse ponto aqui. Vamos lá, deixa eu retomar com vocês aqui, então, partindo dessa... Se tivesse concentrar um pouco mais nesse versículo ainda, tá? Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor. Quem são os filhos de Israel? Quem são esses filhos de Israel, quando se refere aqui? Todo o povo de Israel. Mas lembra lá que eles foram, então, depois Josué fez o quê? Ele chamou os filhos de Israel para dividir as terras. Então, geralmente está relacionado ali com as 12 tribos de Israel. Lembrando que Israel, Jacó. Então, quem eram esses filhos de Israel? Trouxe aqui só para a gente lembrar, porque tem algumas informações que, de repente, se você for no meio detalhe, você vai falar, puxa, está faltando gente aqui. Então, só para a gente situar, tá? Eu deixei a referência aqui, a gente não vai ler. Gênesis 49 é bem grande, mas você lê ali, vai detalhar cada um, quem é quem, para você entender melhor. Não vou ler isso aqui com vocês, mas eu trouxe aqui. Lembrando que Jacó foi casado com Raquel e Lia, ou seja, primeiro veio Raquel, sua paixão, foi enganado, teve que casar com Lia, então depois ficaram as duas ali. De Raquel foram 2 filhos, lembra lá também a história de Serpete, tinha dificuldade para engravidar, aquela questão toda, vem José, e bem depois vem então Benjamim. Os filhos de Lia, já Lia era aquela mais fértil, aquela mulher que tinha muitos filhos e começava a fazer toda aquela chantagem com a irmã, que gerou inveja, ciúme, toda aquela história que você conhece, mas estão aqui os filhos de Lia que fazem parte das 12 tribos de Israel. Então a gente tem José, Benjamim, Zebulon, Issacar, Judá, Rúben, Simeão e Levi. Mas nessa história toda, você se lembra da história, a gente tem aqui também as servas de cada um. Davila, que era a serva de Raquel, e temos a Zilpa, que era a serva de Lia. Cada uma delas também teve filhos. E a gente tem então Dan, Naftali, Gade e Aser. Então aqui estão as 12 tribos de Israel. Só que quando você vai olhar a divisão das terras, você fala, puxa, tem gente que não aparece ali. Vocês já observaram isso? Já tinham percebido? Estão ligados no que eu estou falando? Alguém sabe por que não aparece? Quem não aparece por quê? José. Ou seja, na divisão das terras você não vai encontrar um específico assim, a tribo de José. Você já ouviu falar tribo de José? Sim. Não vai encontrar. Então por quê? Deixa eu olhar. Quem mais que não aparece na lista lá de posses das terras? Levi. Levi. Lembra por quê? Eles estavam disseminados na terra, né? Espalhados. Eles estavam espalhados, eles não tinham. Vou colocar aqui, né?
não tinham a própria terra. E na verdade, José, o que acontece? Vai entrar a tribo de Manassés. Poxa, já ouvi falar da tribo de Manassés, mas ele não é filho de Jacó. Eu já ouvi falar da tribo de Efraim, mas não é filho de Jacó, são filhos de José. Tá? Então houve um momento na história, lembra lá, quando José reencontra com seu pai, Jacó, Jacó vem e apresenta os filhos. Aí tem aquele episódio que Jacó vai para abençoar os dois, estende a mão para estender a bênção. Ele está falando, olha, vocês agora fazem parte, como se fossem meus filhos, você tem parte na minha herança. Então José, ele não tem a terra, que vai aparecer nas tribos aqui, são os dois filhos de José. E Levi é justamente por isso, porque eles foram escolhidos para serem a tribo dos sacerdotes. Então eles tinham uma função especial, eles não teriam uma posse de terra somente deles, eles seriam distribuídos em algumas regiões. Vamos lá, pelo menos essas duas referências. Alguém abre lá, Josué 14, de 1 a 5, e o outro, Josué 18, versículo 7. Só para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Quem achar Josué 14, de 1 a 5, pode ler. São essas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã, que Eleazar, sacerdote, Josué, filho de Nun, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir por sorte de herança, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, acerca das 9 tribos e meia. Porquanto as 2 tribos e meia já deram a Moisés herança levita do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança de seus irmãos. Os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, senão os cidades que habitassem e os seus arredores, para os seus gados e para as suas posses. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Perfeito. Não precisamos nem ler o segundo texto de Josué, não, capítulo 18, porque nesse texto que a gente leu agora, ele já faz a menção dos dois, percebe? Eles falam de Josué, os 2 filhos de Josué que receberam a sua parte da herança, e fala dos levitas que não receberam e já explicam o porquê. Então isso é importante porque na hora que você olhar as tribos e as divisões da terra, tá, ou os embates acontecendo, não necessariamente você vai encontrar que está então não são 12, não, são 12 as tribos, as terras foram distribuídas entre 12, considerando menos os 2 aqui, mais os 2 filhos de José. Tá? Então, até deixei um mapinha aqui que se você olhar você vai perceber todas essas tribos, tá? E curiosamente a tribo de Manassés, olha o tamanho, enorme. Tá? Então era realmente um povoado grande. Aí você pega então Manassés, Efraim, aqui a família de José. Tá? Então é importante só para vocês terem em mente isso aí também, situar na história. Voltando para o capítulo 1, versículo 1. Então, além de falar, os filhos de Israel consultaram o Senhor. Então foram esses filhos de Israel que foram atrás de Deus, tá, do seu Senhor. E aí a pergunta que eles fazem: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Por que essa pergunta deles? Quem dentre nós vai subir? Mas Josué não já tinha conquistado as terras? Por que eles ainda têm que pelejar? Vamos lá, olhar algumas referências para nos ajudar a lembrar e contextualizar também a história. Lembre-se de que eu reparti por herança para as tribos de vocês todas as terras das nações, tanto as que ainda restam, como as que conquistei entre o Jordão e o mar a oeste. O Senhor, o seu Deus, as expulsará da presença de vocês, Ele as empurrará de diante de vocês, e vocês se apossarão da terra delas, como o Senhor lhes prometeu. Então, Josué está falando aqui, olha, de certa maneira, houve uma conquista, mas observe que ele fala, tanto as que ainda restam, como as que conquistei. Então, Josué mesmo está apontando, olha, tem terra ainda a ser conquistada. Tem gente daqui, tem povo que tem que ser expulso dessas terras para que vocês tomem posse. Observe essas duas outras referências também. Assim Josué e os israelitas os derrotaram por completo, quase exterminando-os. Mas alguns conseguiram escapar e refugiaram-se em suas cidades fortificadas. Está falando de que lugar? É a terra prometida. Eles entraram, tomaram posse, mas nem tudo foi conquistado.
Tá? Alguns conseguiram escapar, refugiaram-se. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra para possuir. Então, só para ficar claro para vocês, Josué não deu e não conquistou todas as terras. Ficou tarefa de casa para essa nação. Ficou tarefa de casa para as tribos ali. Um dos comentaristas aí do material que eu estou usando, ele diz o seguinte: após a morte de Josué, os israelitas se depararam com o desafio de completar a conquista, livrando a terra dos cananeus e sua religião corrupta e estabelecendo um grande império teocrático sobre o qual todo mundo da antiguidade falaria. Então, talvez na mente de alguns deles ficou muito mais assim: olha, nós temos que partir para a guerra e expulsar, cumprir o que Deus mandou. Mas ignoraram parte do que Deus havia falado, partes importantes. Por isso que ele coloca aqui, era a função deles não só expulsar os cananeus, tá, mas também estabelecer aquele império que eu mencionei lá, teocrático. Aí Deus como sempre, Deus reinando, Deus governando, se tornaram conhecido para todos os povos. Tá, mas além disso, olha só, ele fala: subirá aos cananeus para pelejar contra eles. Então esse aqui é o principal inimigo, é o povo cananeu. E a gente vai ver os vários ali dentro do povo cananeu, mas a principal fonte de embate deles: subirá aos cananeus para pelejar contra eles. Quem eram os cananeus? Estou tentando a porca hoje. Quem eram os cananeus? O que você lembra? A gente sabe que está lá. Canaã, a terra prometida, mas quem era esse povo? De onde que eles vieram? O que a gente sabe deles? Já que eles vão estar tão presentes nessa história. Isso é difícil. Descendentes de Cã, eram os semitas, né? Não tinha um parentesco nem um pouco próximo, né? Então, vamos lá, referência ao que trouxe aqui pra gente. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. E aí ele coloca: Cã é o pai de Canaã. Então alguém que, em termos de cultura, já estava bem distante do que era o povo de Israel, em termos de religião totalmente diferente, uma nação totalmente politeísta, pagã, não só a sua crença, mas a sua conduta extremamente comprometida. Então, ou seja, e essa nação aparece mais de 150 vezes ao longo das escrituras, falando dos cananeus. Aí a marca dele geralmente é um povo mau, um povo perverso, um povo idólatra. Essa é a marca deles, dessa nação. Mais à frente a gente percebe, quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que o seu filho caçula que lhe havia feito, disse: maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Então, aqui talvez tenha um pouquinho de onde vem toda essa maldade. Uma nação que estava debaixo da maldição de Deus. E vocês lembram desse episódio, né? Que os filhos veem a nudez de Noé e ele lança essa maldição sobre eles. Essa é a nação de Canaã. Depois ela aparece ali no texto que a gente conhece bem, quando Moisés envia os espias para olhar Canaã, para olhar a terra prometida, e eles trazem os relatórios, o que era, qual era um pouquinho do perfil dessa terra que os espias trouxeram para eles. Vocês lembram o relatório dos espias ali? A gente vai descobrir um pouquinho mais sobre Canaã. É uma terra que tem abundância, frutos enormes. Lembram lá? O cacho de uva que precisava de mais que um negro para ajudar a carregar. O que mais que era o relatório deles, que vocês lembram? Seja positivo ou negativo. Gigantes. Puxa, era uma terra que tinha lá os enaquins, homens grandes, guerreiros. Assustava. O que mais? Muita gente. São muitos habitantes. Então, essa é a visão que o povo estava tendo sobre essa nação. Essa é a mentalidade, seja o medo imposto sobre eles, sobre o que é Canaã e quem habita em Canaã. Observa, quando Moisés os enviou para observar, subam pelo Negueb e prossigam até a região montanhosa, vejam como a terra é a terra, se o povo que vive lá é forte, fraco, se são muitos, poucos, se a terra que habitam é boa ou ruim, se as cidades que vivem são cidades sem muros ou fortificadas.
aquela vistoria geral sobre a terra. E aí eles dizem, né, mas o povo que lá vive é poderoso, as cidades são fortificadas, são grandes, e também vivem os descendentes de Enac. Então, esse é o relatório negativo que está falando aqui. É impossível combater com esse povo. Impossível. Morrendo de medo dessa gente. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. E a reação do povo. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Por que o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada? Ou seja, estavam certos de que eles morreriam, estariam. Aí essa galera toda que teve essa visão negativa não entrou na terra. Mas é possível que de alguma maneira eles ouviram essas histórias. Mas o fato é, essa era o perfil desse povo. Era um povo guerreiro, era um povo forte, era uma nação bem fortificada, né, as suas fortalezas e tudo mais aqui. E aí entra o capítulo 1 do desenvolvimento. Eu não vou ler com vocês tudo ele, eu vou deixar como tarefa de casa, mas observe, eu vou ler pelo menos uma parte com vocês, tá? Versículo 2: o Senhor ordenou, Judá será o primeiro, eu entreguei a terra em suas mãos. E então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio, e lutemos contra os cananeus. Iremos com vocês para o território que lhes foi dado. E os homens de Simeão foram com eles. Olha que interessante essa maneira que o texto foi escrito. Ele fala assim, ó, o Senhor respondeu, Judá será o primeiro, eu entreguei a terra em suas mãos. O tempo verbal é eu entreguei. O tempo verbal é eu entreguei. Presente, passado e futuro, sim. E aí? Curioso, né? Mas é algo que já eles iriam fazer ainda. Eles ainda iriam para a guerra, eles ainda iriam batalhar. Deus está falando, olha, eu já entreguei. Praticamente, olha, vá e faça. Mas de alguma maneira você vai perceber as marcas assim, eles vão para a guerra, para o combate, como se Deus não tivesse entregue. Como se dependesse muito mais deles, das suas próprias forças, das suas condições de expulsar o povo. E aí eles dão com os burros lá algumas vezes. Não é que Deus não ajuda. É porque a gente vai ver as marcas da incredulidade. Não sei se você já ouviu a historinha de uma cidade que estava tendo uma enchente, e aí todas as casas estavam sendo cobertas pelas águas da chuva. E aí ficou uma senhorinha no teto do telhado clamando por socorro, pedindo para Deus e orando incessantemente para Deus se livrar. E de repente passa o moço no bote, e a senhora fala para ela pular e entrar no bote. Ela rejeita por causa de medo, acha que é muito inseguro o bote e não entra. De repente passa um navio um pouquinho maior. A mesma coisa, ela tem medo porque tinha que atravessar um pouquinho, não sabia nadar e ficou insegura. Vem o helicóptero, joga a escada e fala para ela subir, que estão resgatando as pessoas. Ela também não sobe, porque está com medo da altura. E por fim a mulher morre, afogada. E a história é, Deus não ouviu a oração da mulher? Ou será que Deus mandou a resposta para ela mais que uma vez, o socorro, e ela ignorou? Quantas e quantas vezes a gente age assim? Ora, mas a gente ora numa incredulidade assim, estou orando porque é hábito orar, eu sou crente, eu tenho que orar. Mas você já fez aquela oração assim, você tem certeza que Deus... Ou na verdade ora como se Deus nem estivesse te ouvindo. Deus falou para eles, já foi dado a vitória para vocês. É como lá os espias novamente. Né? Deus já havia falado, olha, eu vou colocar vocês lá. Essa terra é de vocês, não precisam ter medo. Não, mas eles estavam com medo e ainda criticaram a Deus falando, você
Senhor nos abandonou, trouxe a gente para morrer aqui. Tá? E aí ele vai narrando as histórias das tribos conquistando as terras. Eu quero só observar alguns detalhes com vocês. Versículo 8, tá? Os homens de... Desculpa. Deixa eu pegar aqui o detalhe do poligar. Versículo 5. Quem tinha falado do poligar foi você, Concon? Isso. Foi lá e encontraram Adoni-Bezeque, lutaram contra ele, derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adonizeque fugiu, mas eles os perseguiram e o prenderam e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Curiosamente, esse rei aqui foi preso, o seu polegar foi cortado, ele fez isso com cerca de 70 reis. Então, de alguma maneira, ele está provando o próprio veneno. E eu ouvi uma mensagem de um pastor, eu não sei de que igreja é o pastor, falando sobre juízes, né? E ele usou esse texto para fazer uma afirmação, eu não acredito que eu ouvi isso, né? A mensagem foi boa, mas ele chegou a dizer o seguinte: aqui se faz, aqui se paga. Estão vendo, meus irmãos, onde está escrito? Isso é Bíblia. Aqui se faz, aqui se paga. A gente pode ver aqui que, de algumas maneiras, Deus mostra essa ironia de repetir com alguns o mal que ele fez para outros, mas aqui se faz, aqui se paga. Isso não existe. Tem muita coisa que a gente faz de errado aqui que não necessariamente será pago aqui. Então, mas o fato é que Deus tem o jeito dele de tratar, e algumas vezes a regra lá, e a gente pode pegar em si, do olho por olho, dente por dente, ela vai prevalecer. Mas isso não é com todos e o tempo todo. Tá? Enfim, aí vem cada tribo, gente. Eu quero que vocês leiam, aí vocês podem ler em casa, mostrando esses embates, mas vários deles, por exemplo, versículo 19, tá? O Senhor estava com os homens de Judá e eles ocuparam a terra central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois estes possuíam carros de guerra feitos de ferro. E conforme Moisés havia prometido, Hebron foi dada a Caleb, que expulsou de lá os 3 filhos de Enaque. Já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus. E aí você vai perceber isso em alguns momentos, assim, olha, houve a guerra, houve o combate, mas parte do povo foi poupado, parte do povo não foi expulso. E a gente vê, até a referência começa aqui, que eles tinham carros de ferro. Isso justifica? Deus havia falado para eles: eu já dei a terra. Agora, algumas situações com as quais eles se depararam, não foi porque Deus deixou de agir, mas por medo deles, a visão que eles desenvolveram sobre a nação, os impediu de conquistar e de fazer o que era para ser feito. Então, e aí a gente vai perceber essa relação aqui das tribos e as conquistas. Tá? Caleb expulsou, Benjamim não expulsou, os descendentes de José ali expulsaram, Manassés não expulsou, Efraim não expulsou, Zebulon não expulsou, Nasser não expulsou, Naftali não expulsou. Não havia sido dada uma ordem para eles de expulsar todos. Não era para fazer parceria. E a gente vê claramente alguns textos eles fazendo parcerias, e algumas vezes deixando e subjugando o povo. Falando: agora então vocês ficam, mas vocês vão nos servir, serão nossos escravos. Fábio, quem seriam esses descendentes de José? Acho que são os demais filhos que estavam combatendo ali também, mas ele não está excluindo aqui Manassés e Efraim, que são os dois da conquista, mas tinham outros. As tribos iam juntas em algumas vezes, eles não iam sozinhos. No início mesmo você percebe, aqui Judá chama Simeão, não é isso? Sim. Então, era muito comum eles não irem sozinhos, eles envolviam a nação como parte da nação, mesmo os parentes envolvidos, e outras tribos também algumas vezes eram envolvidos nesses embates como parcerias ali. Então é bem provável que esses outros filhos de José estejam se referindo àqueles que partiram para o embate para ajudar a expulsar o povo cananeu, mas não que eles tinham uma terra exclusiva deles, ali, como no caso da tribo de Manassés e Efraim. Tá? Mas você percebe, gente, praticamente 2 expulsaram. 22. Tá? E aí, com isso, eles estavam herdando uma dor de cabeça enorme. Porque
porque Deus havia dado a ordem clara para eles. E por que Deus mandou destruir a nação? Vocês lembram? Qual era o perigo? Por que eles tinham que expulsar, que matar, e não deixar ninguém? Qual era o risco? Qual era o principal problema? Vocês lembram? A idolatria. Mas eles ficam lá adorando deles e a gente o nosso. Casamento. Então era a religião, era a questão cultural envolvida ali, havia questão moral envolvida ali. Então não era simplesmente Deus sendo mal, mandando expulsar tudo dali. E mesmo naquele período era muito comum, quando um rei conquistava uma determinada terra, o comum era eles realmente matarem até destruírem os altares idólatras e colocar ali o altar do Deus deles para dizer, olha, o meu Deus é mais forte. E é Ele quem vai dominar em toda essa nação, todo esse lugar. Aí muitas vezes Deus está agindo de uma maneira semelhante para mostrar, olha, esse aqui é o Deus Todo-Poderoso. É esse quem age, é esse que deve ser adorado, idolatrado por vocês. Coloquei aqui essa curiosidade do polegar, mas eu coloquei também essa outra ideia aqui. Observe aqui o versículo 22 e 26. Os homens da tribo de José, por sua vez, atacaram Betel e o Senhor estava com eles. E enviaram espias a Betel, anteriormente chamada Luz. E quando os espias viram um homem saindo da cidade, disseram: mostre-me como entrar na cidade, e nós lhe pouparemos a vida. E ele mostrou como entrar, e eles mataram os habitantes da cidade ao fio da espada, mas pouparam o homem e toda a sua família. E ele foi então para a terra dos Hititas, onde fundou a cidade, e deu o nome de Luz, que é o seu nome até hoje, até o dia de hoje. Eu coloquei curiosidade. Puxa, eles praticamente sempre está na terra, mas olha a parceria sendo feita. E esse cara bem traíra, né? Você fala, puxa, parece com Raabe, mas não é. Só que não. A Raabe não chegou a trair a sua nação em si. Ela protegeu os espias, escondeu os espias, mas ela não fez uma traição nesse pote aqui de entregar a nação nas mãos dos inimigos. Tá? E é esse tipo de cara com quem eles fizeram parceria. E olha só, eles não só moraram no meio. Ele fundou uma cidade. Agora, qual é a cultura que tem nessa cidade, provavelmente? É a cultura dele. Essa cultura pagã, essa cultura imoral, essa cultura que é infiel. Então, a gente tem que ter muito cuidado com, muitas vezes, aquilo que a gente faz sob uma pressão. Esse cara devia estar sob uma pressão enorme. E ele não apenas cedeu, mas ele traiu. Algumas vezes, sob pressão, a nossa atitude não é só ceder para algumas coisas que nos são oferecidas, ou para algo que querem que nós façamos. Porque ao ceder, nós estamos traindo alguém. E a gente esquece disso também. A nossa traição, primeiro, é contra Deus. Eu estou traindo os meus princípios, eu estou traindo a minha fé, eu estou traindo os meus valores. E a gente pensa em várias coisas menos nisso. A gente tem medo de se alguém me pegar, a gente tem medo do que Deus vai fazer, a disciplina. Mas a gente não olha com essa mentalidade, puxa, primeiro é a minha vida com Deus. É a minha relação com Deus que está aqui. Então eu estou traindo, eu estou abrindo mão dessa relação nesses momentos. Seja no momento que você entra na faculdade, seja no cursinho, seja quando você está saindo com um grupo de amigos e gente da igreja também. Fora da igreja, de um modo especial, mas na igreja também. Infelizmente, tem gente que, costumo falar, impulsa alguma coisa está errada e arrasta outros com eles. Então, esteja atento com o tipo de parceria que você faz. Eu vou parar aqui, eu tenho um videozinho que eu quero mostrar para vocês. Então, lembra aqui, tarefa de casa, lê o capítulo para vocês entenderem essa relação, das listas ali. Se você conseguir ler o livro de Juízes, vou colocar uma meta factível. Caminharemos 2 meses juntos. Se você ler o livro de Juízes 2 vezes nesses 2 meses inteiro, eu vou estar feliz. Se você quiser uma meta mais ousada, olha lá,
quem sabe a cada 2 semanas você concluir a leitura. Tenta. Tá? É um livro, por mais que seja macabro, ele é gostoso de ler, é fácil de ler. Tá? Eu quero mostrar um videozinho para vocês, mas antes do videozinho eu quero, igual a hora da prova, né? Então, lógico, estou lidando com o jovem, com o universitário, acostumado a fazer prova, tranquilo, de boa. Eu trouxe uma provinha mesmo, tá? Não estou brincando não, aqui, ó. Múltipla escolha, super fácil. Lembrar os velhos tempos? Isso! Depender, caiu na sala, tem que fazer a prova. Não quero saber nada, tá? Não adianta falar agora, eu não sou jovem. São coisas bem simples, tá? Não precisa ter medo, não é para pôr nome. A gente já deu um monte de palhinha aqui no decorrer da aula. E o vídeo eu vou deixar para depois, porque senão ele vai dar um monte de resposta para vocês. Vai, dá uma mãozinha para você, Carol. Olha só, um vai com o papel e o outro vai com o lápis. Sem colar, é rapidinho e eu já vou deixar o videozinho pronto aqui pra gente fazer. Semana que vem a gente vai pegar a partir do capítulo 2 e a gente já vai começar a olhar as vidas de alguns dos juízes espertos dele. Tá? Se você não me contou, né? A gente pode fazer nada. Eu sei que tem coisa bem difícil aí mesmo, tá, gente? Então, fica tranquilo. O professor bonzinho, ele dá questões fáceis e dá questões algumas mais difíceis, que é muito importante. Vai fazer também, né? Sim, pode fazer. Fica à vontade. Renato se deu bem que ele tinha que trabalhar na livraria. Passa pra frente. Passa, o pessoal vai tomar, né? Tá dando pegar a porra. Se eu tivesse falado passo pra trás, né? Pode ser também, passa pra trás, pode ser. Pode achar que eu não vou olhar não, tá, gente? Vou olhar só em casa. Se você fez a caneta e a pronúncia, eu vou saber que é você, tá vendo? Todo mundo justamente para não saber quem fez. Esse lápis aqui. Tá difícil, né? Você já tá fazendo um livro jogando o livro ali. Fica tranquilo, eu também, se eu fizer sem consulta, eu não vou saber todas as respostas.
Realmente é terrível. Eu quero testar um pouquinho aqui o conhecimento de vocês. Posso pegar? Posso pegar? O professor já está recolhendo, quem fez, fez, quem não fez. Ficar com 0. Isso, não dobra também não, senão eu vou saber que é a sua, tá? A chuva, não sei. Fazer a dança da chuva. Gente, semana que vem a gente tem prova. Deixa eu falar. Não, eu vou disponibilizar, vou deixar o gabarito disponível semana que vem para todo mundo ver. E aí presta atenção, porque no final do curso a gente vai repetir. A intenção é repetir para a gente tentar entender um pouquinho. Gente, 2 minutos aqui para a gente acabar, mas o videozinho tem, eu acho que 6. Eu sei quantos de vocês conhecem, esse aqui é o Bible Project, é um site bem legal, eles têm os resumos muito interativos, muito joias, sobre vários livros da Bíblia, já tem em português também, se você quiser. E eu gosto mais sobre juízes, então presta atenção aqui, o áudio não sei se vai estar... O livro de Juízes. Lembre-se, depois que Josué levou as tribos de Israel para a terra prometida, ele os chamou para serem fiéis à aliança com Deus, obedecendo os mandamentos da Torá. E se eles fizessem isso, mostrarão a todas as outras nações como Deus é. Assim, o livro de Juízes começa com a morte de Josué e, basicamente, conta a história do fracasso total de Israel. O nome do livro vem do tipo de líderes que Israel teve nesse período. Antes de terem reis, todas as tribos estavam sendo governadas por esses juízes. Não pense em um tribunal. Esses eram líderes político-militares regionais, mais parecidos com chefes tribais. E, um aviso importante, o livro de Juízes é muito perturbador e violento. Ele conta a história trágica da corrupção moral de Israel, da sua má liderança e basicamente como eles não são muito diferentes do que os cananeus. Mas essa história triste também pretende gerar esperança para o futuro. E você pode ver isso na maneira como o livro foi projetado. Há uma grande introdução que prepara o terreno para o fracasso de Israel, já que eles não expulsam os cananeus remanescentes. Em seguida, a grande seção principal do livro tem histórias sobre a corrupção crescente dos juízes de Israel. E a progressão aqui mostra como os líderes de Israel vão de muito bons a regulares e de ruim a piores. A seção final é realmente perturbadora e mostra a corrupção do povo de Israel como um todo. Então, vamos nos aprofundar e explorar cada parte um pouco mais. A sessão de abertura começa com as tribos de Israel e seus territórios na Terra Prometida. E quando Josué derrotou algumas das cidades cananeias principais, ainda havia muita terra a ser tomada e muitos cananeus vivendo nessas áreas. E assim, o capítulo 1 apresenta uma longa lista de grupos e cidades cananeias que Israel não conseguiu expulsar da terra. Lembre-se, todo o objetivo de expulsar os cananeus era evitar sua corrupção moral e a sua maneira de adorar os deuses através do sacrifício infantil. Deus havia chamado Israel para ser um povo santo, e isso não acontece. O capítulo 2 descreve como Israel tomou o lado dos cananeus e adotou todas as suas práticas culturais e religiosas. E é bem aqui que a história para. Durante quase um capítulo inteiro, o narrador nos dá uma visão geral de tudo o que está prestes a acontecer no resto do livro. Essa parte da história de Israel, diz o narrador, foi uma série de ciclos se movendo como uma espiral para baixo. Assim, Israel tornava-se como os cananeus e assim pecariam contra Deus. Deus permitiria que eles fossem conquistados e oprimidos pelos cananeus. E por fim, os israelitas veriam o erro de suas escolhas e se arrependeriam. Então, Deus levantaria um libertador, um juiz dentre Israel, que derrotaria o inimigo e traria uma era de paz. Mas, finalmente, Israel pecaria novamente e começaria tudo de novo. Esse ciclo fornece o conceito literário e o fluxo para a próxima seção principal do livro. Ele se repete para cada um dos 6 juízes principais cujas histórias são contadas aqui. As histórias dos 3 primeiros juízes, Otniel, Eude e Débora, são aventuras épicas, mas são também histórias extremamente sangrentas. Ou os próprios juízes, ou as pessoas que ajudam os juízes derrotam seus inimigos e libertam o povo de Israel.
As histórias sobre os próximos 3 juízes são mais longas e se concentram nas falhas de caráter dos juízes, que ficam cada vez piores. Gideão começa muito bem. Ele é um covarde, mas finalmente chega a confiar que Deus pode salvar Israel através dele. E assim ele derrota um enorme exército de midianitas com apenas 300 homens carregando tochas e panelas de barro. Mas Gideão tem um temperamento desagradável e mata um bando de companheiros israelitas por não ajudá-lo em sua batalha. E tudo começa a piorar. Ele fabrica um ídolo com o ouro que ganhou das suas batalhas, e depois que morre, todo Israel adora o ídolo como um deus, e o ciclo começa novamente. O próximo juiz principal é Jefté, que é uma espécie de bandido mafioso que vive nas colinas. E quando as coisas ficam realmente ruins para Israel, os anciãos vêm até ele implorando pela sua ajuda. E Jefté foi um líder muito eficaz, ele ganhou muitas batalhas contra os amonitas. Mas ele era tão pouco familiarizado com Deus de Israel que o trata como um deus cananeu e promete sacrificar a sua filha se vencer a batalha. Essa história trágica mostra o quanto Israel caiu. Eles não conhecem mais o caráter do seu próprio Deus, o que leva ao assassinato e à falsa adoração. O último juiz, Sansão, é de longe o pior. Sua vida começa cheia de promessas, mas ele não tem consideração pelo Deus de Israel. Ele era promíscuo, violento e arrogante. Ele obteve vitórias brutalmente estratégicas sobre os filisteus, mas apenas à custa da sua própria integridade. E a sua vida termina em uma corrida violenta de assassinato em massa. Agora, uma nota rápida aqui. Você notará um tema repetido na sessão principal do livro. Em momentos-chave, o Espírito de Deus capacitará cada um desses juízes a realizar grandes atos de libertação. O fato de que Deus usa essas pessoas completamente errôneas não significa que Ele endossa todas ou até mesmo qualquer uma de suas decisões. Deus está comprometido primeiramente a salvar seu povo, mas tudo que Ele tem são esses líderes corruptos e por isso trabalha com eles. Essa sessão inteira é projetada para mostrar o quão ruim as coisas ficam. Você não consegue nem diferenciar os israelitas dos cananeus. E estamos falando apenas dos líderes. A sessão final mostra Israel como um todo chegando ao fundo do poço. Há 2 histórias trágicas aqui e elas não são para os fracos de coração. Elas são estruturadas por essa linha, que é repetida 4 vezes no final do livro. Naquela época, Israel não tinha um rei e todos faziam o que era certo aos seus próprios olhos. A primeira história é sobre um israelita chamado Miqueias, que constrói um templo privado para um ídolo. E ele é saqueado por um exército particular enviado da tribo de Dan. Então eles vêm e roubam tudo. E eles queimam a cidade pacífica de Laís e assassinam todos os seus habitantes. É uma história horripilante. Quando Israel se esquece do seu Deus, o poder e a força consertam as coisas. A história final do livro é ainda pior. É uma história chocante de abuso sexual e violência que leva à primeira guerra civil de Israel. É muito perturbador e esse é o objetivo. Essas histórias servem como um aviso. A queda de Israel até a autodestruição deu o resultado de se afastar do Deus que os ama e que os salvou da escravidão do Egito. E agora Israel precisa ser libertado de si mesmo. O único vislumbre de esperança nessa história é encontrado nessa linha repetida na última parte do livro. Na verdade, forma a última frase da história: Israel não tem rei. E assim, o palco está montado para que os seguintes livros contem as origens da família do rei Davi, o livro de Ruth, e também as origens do próprio reinado de Israel, o livro de 1 Samuel. Mas a história dos juízes tem valor como uma tragédia. É uma explicação séria da condição humana e, eventualmente, mostra a necessidade da graça de Deus para enviar um rei que resgatará o seu povo. E esse é o livro dos juízes. Ou seja, é um panorama para o que a gente vai ver. A gente pegou só um bloco, a gente vai trabalhar mais ou menos essa divisão que a gente mostra aqui também. Semana que a gente vai trabalhar o capítulo 2 para entender as consequências desse ciclo, para a vontade de Deus aí, tá? E depois a gente vai pegar cada juiz. Então, eu queria orar encerrando com vocês. Eu deixei meu telefone aqui, se você quiser, eu estava pensando, se você tiver o telefone do Glauco, manda mensagem para o Glauco. Eu vou montar um grupinho do WhatsApp, não vai ficar trocando mensagem, mas só para eu enviar o material. E eu tinha combinado isso mais ou menos com o cara de a gente tentar fazer isso. Por exemplo, esse vídeo, PowerPoint, lembrar das atividades. Se você quiser, manda uma mensagem para o Glauco ou manda direto para o meu celular. Essa semana eu vou montar um grupinho, então tem outros vídeos que eu encontrei que se você quiser, você vai poder ser enriquecido ao longo dos 2 meses aí, tá bom? Além do material extra que a gente não vai dar tempo de usar aqui. Caio, senhora, você vê pra gente? Senhor Deus, nós agradecemos pela tua palavra, Pai, que nós podemos ter acesso, nós podemos ter ciência, como foi o teu povo, Pai, povo de Israel, durante a época dos juízes. E tudo isso, Pai, quando
2 meses, começou a nos trazer consciência de quem de fato nós somos e do que nós precisamos. E hoje nós temos em Cristo Jesus. Nos abençoa, nos usa, Pai, quando Ele quer mais, e nos dá a nossa